Salve, meus queridos irmãos, vamos a mais um Evangelho. A necessidade da caridade segundo São Paulo. Eu acho lindo essa parte aqui do Evangelho, muito linda. Mesmo que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. Mesmo que tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e que tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, mesmo que tivesse toda a fé possível, até a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Mesmo que tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e que tivesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serve. A caridade é paciente, é afável, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se zanga e não se incomoda com nada. Não cultiva má suspeita, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola dos Coríntios. São Paulo compreendeu de tal modo essa grande verdade que disse: mesmo que dominasse a língua dos anjos, mesmo que tivesse o dom da profecia, mesmo que penetrasse todos os mistérios, mesmo que tivesse toda a fé possível até transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança, a caridade, a mais excelente é a caridade. Desse modo, coloca sem equívoco a caridade acima da fé. É que a caridade está no alcance de todos, do ignorante, do sábio, do rico e do pobre, porque é independente de toda crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, mas também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. É lindo esse evangelho, não é? Oh, São Paulo! Quem sabe um dia nós possamos, com certeza poderemos ser no futuro mais distante, né? Sermos como São Paulo, que disse: não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Quer dizer, a fé dele se tornou tão grande que ele vivia com Cristo no coração. Era o Cristo que eu comandava, o Cristo que eu dirigia. Por isso, quando nós colocamos Jesus Cristo no leme de nossa vida, a gente pratica a caridade, pratica o amor, a benevolência. Então, como São Paulo disse, a caridade está ao alcance de todos, do pobre, do rico, não importa a religião, não importa a crença, porque tem pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus, né? Não acreditam em nada e que praticam a caridade. Como São Paulo diz, que entre a fé, a esperança e a caridade é mais importante, porque a pessoa que pratica a caridade tem um bom coração, tem bons pensamentos, bons sentimentos, né? Então ela procura ajudar o seu próximo, procura praticar a caridade, porque ela tem um coração bom, cheio de amor, porque afinal ela pôs... Quando a pessoa põe Jesus no leme do coração, ela pratica isso com conhecimento. Mas, como eu disse, tem pessoas que não acreditam em Deus, em nada, mas pratica pela bondade do coração. A gente pode ter a caridade no pensamento, de não pensar mal de ninguém, de não desejar mal para ninguém, né? A praticar a caridade através do ouvido, ouvir as pessoas quando elas estão com problemas, né? Porque às vezes a pessoa precisa falar e não tem ninguém para ouvir. E quando ela desabafa
isso faz um bem para ela. Então também é caridade. Caridade nos nossos atos, no nosso agir, caridade com as nossas mãos, caridade com o nosso caminhar. Então qualquer um pode praticar caridade. Por isso que São Paulo falou que mesmo que ele falasse a língua dos anjos e fizesse transportar a montanha, sem a caridade não é nada, porque a caridade nos faz nos tornar seres melhores, quer dizer que nós amamos ao nosso próximo. E amando ao nosso próximo, nós vamos fazer para ele todo o bem possível, né? Mas a verdadeira caridade também é aquela silenciosa, de quem pratica caridade não sai por aí anunciando, viu? Eu ajudei fulano, eu ajudei cicrano, e muitas vezes até cobra. Eu te ajudei, eu pratiquei a caridade com você, agora você tem que fazer isso comigo, cobrando. Como Jesus disse, o que a mão esquerda dá, a direita não vê. Então a caridade de olhar as coisas com os olhos do amor, ouvir com os olhos do amor, falar com a voz, com a boca do amor. Então a caridade pode ser praticada com todos. Para quem é rico e tem a facilidade do dinheiro, não é todo rico que é orgulhoso, metido a besta, não. Tem muito rico que pratica caridade. Então, para aquele que tem muita coisa, de uma certa forma, a caridade material é mais fácil para eles praticarem, porque eles podem doar uma cesta básica, pode ajudar uma pessoa a construir uma casa, pode ajudar um doente, pode doar dinheiro para hospitais, orfanato, asilo, né? Eu tenho um livro que eu li, eu não esqueço, não sei se é Caminho de Luz, eu esqueci o nome, porque eu sou ruim para guardar nome, que Nossa Senhora. Então, tinha um irmão que ele era muito rico, mas ele era muito bondoso, ele praticava muita caridade. Então, ele dava muito empregos para a pessoa, porque dar um emprego é uma forma de caridade. Porque Jesus também ensinou, dai o peixe, mas ensinai a pescar. Então, se você dá oportunidade de trabalho para uma pessoa, em vez de ficar só ajudando, ela fica sentada de barriga para cima sem fazer nada, tá prejudicando a pessoa. Porque ela vai ficar na inércia, na preguiça. Ah, não precisa trabalhar não, me dá um roupa usada, o outro vem traz cesta básica para mim. Aí a pessoa fica na inércia pior. Então, por isso que Jesus falou, dai o peixe, mas ensinai a pescar. Então, esse senhor, ele dava muito emprego para as pessoas, ele ajudava as pessoas, e ali na rua tinha um homem que era tratado assim como um monstro, porque ele era assim deformado, corcunda e coisa, e tinha crianças que jogavam pedra nele, debochava, mas esse senhor, dono da fábrica, deu um emprego para ele. E as pessoas que começaram a conviver com ele, viu que ele tinha um coração bom. Se ele veio deformado daquele jeito, foi uma prova que ele estava passando, né? Então as pessoas começaram a conhecer ele, gostavam dele, e esse senhor, dono da fábrica, Deus investia cada vez mais nele, porque ele usava o dinheiro, a sua fábrica para ajudar o próximo, ele praticava a caridade, ele praticava o amor. E aconteceu que um homem lá na fábrica, que tinha o coração duro, se apaixonou por uma das moças lá, que era uma moça muito pura, e casou com um rapaz que também tinha um coração muito puro. Então os dois iam se casar. Só que o casamento deles era um casamento de almas. Eles se abraçavam, se beijavam, dormiam juntos, mas não tinha sexo. Foi o que a moça quis, o rapaz concordou e aceitou ser um casamento de almas. Então o sexo não fazia parte. Allan Kardec também, que é a esposa dele, o casamento era um casamento de almas, eles também não praticavam sexo. Esse é a melhor maneira de viver o amor de almas, não do corpo físico. Então a pessoa tem que estar muito evoluída espiritualmente, uma força muito grande para fazer esse casamento de almas, porque nem todos que possam querer fazer isso conseguem. E como um irmão disse, o nosso corpo, ele grita por comida, por bebida, por sexo. Então, é difícil. Então, esses
O homem que trabalhava na fábrica era doido por causa dessa moça. Ele era casado e ela não queria saber dele. Então ele fez tudo para prejudicar ela. Aí, quando estava preparando o casamento dela, esse senhor entrou no lugar, porque ela era espírita, né? Ia ser só no civil. Ele entrou lá e preparou, tinha tipo um candelabro pendurado, né? Preparou aquilo para cair em cima da moça para matar ela. Por que esse homem estava fazendo isso? Porque ele estava sendo muito obsidiado também. Porque tinha o coração mau, atraía espíritos maus. Só que aquele irmão que era deformado, todo torto, estava lá no casamento, estava lá, e percebeu o que estava acontecendo. Quando ele viu que o candelabro ia cair, ele se jogou na frente, né? Empurrou a moça e o candelabro caiu em cima dele e ele desencarnou. Então ele praticou um grande ato de caridade, de amor, né? Deixa eu ver se eu me lembro. Até uma música que cantava na igreja que falava: feliz daquele que dá vida pelo irmão, né? Então, esse irmão tá passando por uma prova, salvando a vida também daquela moça. Então, com certeza, depois ela viu ele, o espírito dele, já num corpo normal, feliz. Então, o rico tem a facilidade de praticar a caridade material, mas a caridade espiritual já vai do coração, né? De fazer o bem, como esse dono da fábrica fez, em levar aquele ser que vivia ali para a rua, tipo mendigando, levou ele para trabalhar, né? Então, como diz São Paulo, fora da caridade não está a salvação. Eu posso pôr meu corpo para queimar, eu posso flagelar o meu corpo com chicote, como alguns padres. Antigamente fazia isso, né? Os padres flagelar o corpo. Então, a gente não precisa nada disso. A gente precisa ter um bom coração e olhar todos como nosso irmão, como nosso próximo. Aí nós vamos praticar o amor, vamos praticar a caridade, né? De não sair falando mal dos outros, de não ficar criticando o erro dos outros, porque às vezes a pessoa tem um defeito e todo mundo critica aquele defeito. Eu conheço uma pessoa muito querida que manca por causa de um problema na perna, e uma pessoa que parecia muito amiga dela ficava debochando ela, lá vem a manquinha, lá vem a manquinha, e não sai da igreja. Então isso é caridade? Não é. Não adianta a gente estar dentro da igreja católica ou dentro da igreja evangélica ou no espiritismo, qualquer religião que está, se a gente não pratica caridade. Então, se uma pessoa tem um defeito físico ou um defeito moral, a gente deve sim procurar ajudar e não criticar. Porque tudo aquilo que a gente critica no nosso próximo, que ele está fazendo de errado, uma hora mais cedo ou mais tarde a gente vai estar fazendo a mesma coisa ou pior. Porque tudo que nós criticamos de errado do outro, nós acabamos praticando. Podem ter certeza, meu irmão. Podem ter certeza. Então, em vez de olharmos o defeito dos outros, vamos olhar o lado bom da pessoa. Porque todo mundo tem o seu lado bom, né? Então, só que é mais fácil para as pessoas verem os defeitos. Mas vamos ter os olhos do amor, de ver as coisas boas que a pessoa criticou, as coisas boas que a pessoa fez, e não vamos criticar. Se a gente sabe de um defeito, de um erro da pessoa, vamos guardar só para nós, não vamos sair por aí divulgando. Isso é caridade. Como diz São Paulo, fora da caridade não há salvação. O que nos eleva a Deus é praticar a caridade, que nos torna as pessoas melhores e que vai carimbar o nosso passaporte para uma vida melhor depois que deixarmos essa terra. Então, é lindo esse Evangelho de São Paulo, a necessidade da caridade, né? Nós podemos ter fé, podemos ter esperança, mas a caridade é a mais importante. Se nós fizermos isso que São Paulo está nos ensinando, no futuro nós vamos ser como eles. Não sou eu mais que vivo, é Jesus que vive em mim. Quando Jesus viver realmente em nossos corações, nós vamos praticar mais a caridade, mais o amor. Então, como seres humanos, aqui na Terra, nesse momento, nós damos os nossos tropeços.
Às vezes criticamos alguma coisa que a pessoa fez porque não concordamos com aquilo, né? Não quer dizer que nós temos que ser cego e não ver o erro do outro. Mas é diferente de você sair falando por aí, de ficar criticando. Então, se a gente vê, vamos ter a benevolência na nossa língua. Vamos fechar a boca, né? E vamos guardar aquilo para nós. Se é um defeito que prejudica o próximo, já é diferente, como eu já falei em outro evangelho. Então, vamos deixar Cristo fazer morada em nossos corações. Nós vamos ser mais felizes. Nós vamos ser muito mais felizes com as tribulações da vida. A gente vai ser paciente, vai ser tolerante. Ser paciente, às vezes, com o marido, com uma esposa que bebe, ou de um filho que é muito nervoso, ou de um filho que é muito teimoso. Vamos ser pacientes e caridosos. Vamos aconselhar, vamos ajudar, que aí vamos estar fazendo a nossa parte. Então, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão me ouvindo. E se puderem me ajudar no meu trabalho no YouTube, compartilhem, falem com seus amigos, dá um joinha aí, porque quando eu vejo que as pessoas curtiram, isso me dá mais felicidade, me dá mais vontade de continuar fazendo esse trabalho pelo YouTube, né? E eu fico muito feliz quando eu falo, porque eu me preparo antes, peço a presença dos meus espíritos de luz, dos meus guias, para que a gente possa fazer esse evangelho com calma, com tranquilidade e com sabedoria. E muitas vezes eu penso em falar outras coisas, só que aqui na hora acaba que às vezes eu esqueço alguma coisa. Mas se eu esqueço alguma coisa, já vai em outro evangelho no YouTube. Então, meus queridos irmãos, se puderem contribuir comigo, curte aí, né? Compartilha. Vamos trabalhar juntos, levando o evangelho de Jesus a todas as pessoas, porque fazendo isso também é uma caridade, né? Porque se a gente já tem um pouquinho de conhecimento, devemos levar esse conhecimento às outras pessoas que às vezes nem sabem o que é o Espiritismo. O Espiritismo é essa religião maravilhosa, né? Que não é a religião do futuro, mas o futuro de todas as religiões. Um dia no futuro, todas as religiões vão acreditar na reencarnação, vão acreditar nos espíritos, porque aí os seres humanos vão estar mais evoluídos para conhecer essa filosofia, essa ciência, essa religião que é baseada no ensinamentos de Jesus, em tudo que Jesus ensinou. E os espíritos de luzes são pessoas que viveram na Terra, evoluíram, aprenderam muito, sofreram muito e vêm nos falar sobre as coisas de Deus, sobre as coisas após a morte, sobre a caridade, sobre o amor, assim como São Paulo e como muitos outros espíritos de luz. Então, meus queridos irmãos, que a bênção de Jesus, nosso Mestre Maior, envolva todos vocês que estão me ouvindo com muita luz, muita paz, muito amor, muita felicidade, saúde no corpo, na alma e na mente, para que possamos estar em harmonia com Deus, em paz com Deus e em paz conosco mesmo. Fiquem na paz de Jesus, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, louvado seja nosso Senhor. Amém, Jesus.